Irmãos e irmãs, estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite de sábado. Vamos para mais um estudo da palavra do Senhor. Tem por título: Por que sepultaram Cristo na rocha? Por quê? Será que foi só porque Arimateia deu este túmulo? Então vamos ver o que é que a palavra de Deus nos diz em relação a este assunto. Então, mande essa live para outras pessoas, dê o seu bonzinho, compartilhe, se inscreva no meu canal e vamos ajudar a evangelizar e também a fortalecer os nossos irmãos. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos deu, por esta noite. Que o Senhor nos abençoe, guie os nossos passos, que possamos andar firmes na rocha, que é Cristo. Não nos deixe sair desta rocha, para que não possamos ter perigo de sofrermos algum dano. Mas nos ajuda, Pai, permanecermos firmes até o fim, até a sua volta, ou então até a nossa ida ao seu encontro. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, por que sepultaram Cristo na rocha? Em Marcos 15, 46, nos diz que Arimateia depositou o corpo de Cristo em uma rocha. Em Deuteronômio, capítulo 32, nós estudamos na terça-feira, um estudo muito aprofundado sobre a rocha, né? Então, em Deuteronômio 32, 15, 18 e 30, Cristo é a rocha de toda a nação de Israel, tanto samaritanos, casa de Israel, como judeus, este Israel de hoje. No Novo Testamento, os samaritanos começam a voltar-se para o seu Deus, João 4, do 39 ao 42. Mas os judeus, em João 1,10, o rejeitam. E em Marcos 14, 63 ao 65, os religiosos zombam de Cristo e os humilham. Então, em João 10, ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Então, os judeus rejeitaram. Em Marcos 14, do 63 ao 65, Cristo foi zombado pelos religiosos judaicos, né? E os humilharam. Já em Marcos 14, 49, todos os discípulos fogem para não serem mortos, deixando assim Cristo sozinho. Então, em Marcos 14, do 63 ao 65, Cristo é preso, né? E ali no julgamento dos judeus, dos religiosos judaicos, eles zombam de Cristo, eles humilham Cristo, cospem em Cristo. Em Marcos 14, 49, todos os discípulos fogem para não serem mortos e deixam assim Cristo sozinho. Então ali quando Judas vai lá no Getsêmani e entrega Cristo, então todos os discípulos fogem. Em Marcos 14, do 66 ao 72, os irmãos podem ler em casa, certo? Porque se eu for ler é muita coisa. Em Marcos 14, 66 ao 72, Pedro nega Cristo 3 vezes. 3 vezes Pedro nega Cristo. Então, os judeus, que os discípulos todos eram judeus, né? E aqui a gente vê a casa de Judá zombando, negando Cristo e cuspindo, humilhando.
Em Mateus 26, do 63 ao 66, os religiosos judaicos condenam Cristo à morte. Então, aqui, os religiosos, que eram para levar a mensagem de Deus aos judeus, né? Para que eles que pregam, né? Que ensinavam que o Messias viria. Agora o Messias veio e eles estão condenando o Messias à morte. Em Mateus 15:1, os religiosos judaicos entregam Cristo para ser julgado por Pilatos, para ser julgado por Roma, para ser julgado pelos gentios. Então, entregando Cristo para Pilatos, Pôncio Pilatos, ele estava entregando Cristo para Roma, porque Pilatos representava Roma. E também para os gentios, porque Pilatos era o gentio. Primeiro, Jesus foi julgado e condenado pelos religiosos judaicos, né? Eles julgaram e condenaram Cristo, né? Depois levaram para os gentios, para o governador Pilatos, né? Para ser condenado à morte. Então, Jesus foi condenado à morte primeiro pelos religiosos judaicos, que ensinavam que o Messias viria para restaurar todas as coisas. Mas quando Cristo chegou, eles não receberam. Então, ensinaram uma coisa e fizeram outra. Hoje não é diferente. Muitos religiosos que se dizem cristãos estão ensinando uma coisa e estão fazendo outra. Em segundo lugar, Cristo foi julgado por um governador romano que governava Jerusalém. Então, primeiro, Jesus foi julgado pelos religiosos judaicos. Em segundo lugar, pelo governador Pôncio Pilatos. Em terceiro lugar, Cristo foi julgado pelo Herodes, né, Antipas, que governava a Galileia e a Pérea. A Pérea era a Transjordânia. Situava-se a leste da Judéia e Samaria. Jesus passou pelo julgamento dos religiosos judeus, passou pelo julgamento do governador romano. Jesus também passou pelo julgamento do político judaico Herodes Antipas. O Herodes Antipas não o condenou, mas mandou para os romanos, né? E gentios na pessoa de Pilatos para ser condenado. Então, o rei Herodes não condenou Jesus à morte de cruz, mas mandou de volta para Pilatos. Em Mateus 27, 24, Pôncio Pilatos lava as suas mãos, dizendo assim que ele não tinha culpa na morte de Cristo. Pôncio Pilatos estava dizendo que a culpa da condenação de Cristo não era dos gentios, mas sim o próprio povo de Cristo, que eram os judeus. Então a culpa era dos judeus e não dos gentios. Em Mateus 27, 25, os judeus assumem toda a culpa da morte de Cristo e transferem esta culpa também para os seus descendentes, né? Nós e os nossos filhos, que caia o sangue deles sobre nós e os nossos filhos. Em Mateus 27, 50, Cristo entrega o seu Espírito ao Pai e com um grande grito, seu Espírito deixa a sua morada nesta terra, que é o corpo de Cristo, e o seu corpo morre, né?
Em Mateus 27:54, os gentios, na pessoa do centurião romano, reconhece que Cristo verdadeiramente era o Filho de Deus, como ele falava. Mas os religiosos judaicos, mesmo sabendo quem era Cristo, não o reconheceram, não admitiram que Cristo era o Filho de Deus. Até o centurião romano reconheceu, mas os judeus não reconheceram Cristo como o seu Messias. Até pagaram aos soldados romanos para propagarem esta mentira de Mateus 27, do 11 ao 15. Qual foi a mentira? A mentira era que os apóstolos tinham ido de noite, pegado o corpo de Cristo na sepultura e tinham enterrado em outro lugar. Logo, Cristo não ressuscitou. Foram os discípulos que pegaram o corpo dele e disseram que ele tinha ressuscitado. Esta foi a mentira que os religiosos mandaram os soldados romanos propagarem por toda a Jerusalém, toda a Judéia, né? Então, tanto os judeus como os gentios propagaram e propagam até hoje mentiras sobre Cristo, para que as pessoas não conheçam a verdade que é Cristo. Então, os gentios dizem, Cristo era só um profeta. O judeu diz que Cristo não é o Messias, é apenas um profeta, filho de prostituta, e etc, e etc. Os gentios dizem que Cristo é isso, é aquilo, mentindo, né? Por isso, em Mateus 28:19, Cristo manda a sua igreja ir por todo o mundo e fazer discípulos, ou melhor, fazer alunos da palavra dele, para ensinarem a palavra dele. Então, Cristo nos mandou fazer discípulos e ensinar a palavra dele, batizar esses discípulos e discipular cada um. Cristo nos manda batizarmos estes alunos e nos manda ensinar estes alunos a palavra dele, pois os judeus não farão isso, os gentios também não, pois nem os judeus nem os gentios têm a palavra de Cristo como a palavra encarnada, como o seu Messias, como o seu Salvador. Somente os salvos têm Cristo como seu Salvador, como o Filho de Deus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Marcos 15:37, Cristo morre no nosso lugar. Marcos 15:37. Deixa eu ler bem aqui. Marcos 15:37 diz assim: E Jesus, dando um grande brado, expirou. Jesus sofreu muito por nós. Marcos 15:43 nos diz assim: Chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Arimateia, que era um senador, um membro ilustre do Sinédrio, pede o corpo de Cristo a Pilatos para o sepultar. Em Isaías 53:9, nos diz o seguinte, em relação a esta sepultura, né? este enterro. Diz assim, Isaías 53:9: E puseram a sua sepultura com os ímpios
e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Então, Cristo, aqui já estava profetizado por Isaías, que Cristo seria sepultado entre os ímpios, né? Porque ele seria morto. Em Marcos 15, 45 e 46, nos diz o seguinte: e tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha. Então revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. Então José de Arimateia colocou Cristo, envolveu em um lençol limpo e colocou Cristo na sepultura que era dele, sepultura que nunca fora usada, e colocou ele nessa sepultura que era feito em uma rocha. Preste atenção. Então, em Marcos 15, 46, nos diz que Arimateia sepultou Jesus em uma sepultura lavrada na rocha, não em uma sepultura aberta na terra. Então, Cristo não foi sepultado na terra, mas na rocha. Então, Cristo, ele conta uma história de dois construtores, né? Um constrói a sua casa na areia, na terra, né? E o outro na rocha. Então, o que é construído na terra não tem firmeza. Quando veio as tempestades, os problemas, ela caiu. O que foi construído na rocha ficou firme. Então, Cristo, ele foi sepultado na rocha, não na terra. Por que Cristo foi sepultado em uma rocha e não na terra? Por quê? O que será? Seja bem-vinda, Francisca, que o Senhor te abençoe. Como Moisés mesmo falou, Cristo é a rocha da salvação dos israelitas. Cristo também é a rocha da salvação dos gentios. Então, Cristo, ele morreu para salvar tanto judeus como gentios. Cristo é a rocha, não é. Cristo é a rocha, não é o pó. Presta atenção. Cristo é a rocha, não pó. Quem é o pó? É a criatura, não o Criador. Cristo é o Criador, não a criatura. Cristo é o Criador que se tornou um ser humano. Ele é o Criador que se tornou uma pessoa. Ele encarnou-se como ser humano. Então, João 1, do 1 ao 2, nos diz, né? E no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo e tudo foi criado por ele. E sem ele, nada do que seria. Então, tudo foi feito por ele. O versículo 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a rocha é Cristo e ela é Deus. Cristo é a rocha, pois ele é forte. Cristo é a sustentação para aqueles que querem ser firmados nele como a sua rocha. Salmo 40, do 2 ao 3, né? Então, Cristo me tirou Davi dizendo
que Deus tirou ele do lamaçal, da lama, não é? Tirou da lama e pôs em uma rocha e firmou os seus pés. Então a rocha é Cristo. Nós estávamos na lama do pecado, na imundície, e Cristo veio com a sua morte e ressurreição, nos dando uma oportunidade de sairmos da lama, do pecado, da imundície, da sujeira, do podridão e ficássemos firmes nele, que é a rocha. A rocha, Cristo, não poderia ser sepultado como o pó, que é eu e você. Em Eclesiastes 12:7 nos diz o seguinte. Eclesiastes 12:7 nos diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então nós somos pó. E Salomão diz que o pó volta à terra que o deu. Então, o corpo do ser humano é pó, e esse pó vai voltar para a terra. Por isso nós somos enterrados na terra, virando assim pó. O pó volta à terra, pois dela foi tirado, para fazer a criatura humana, que é frágil e precisa de algo mais forte, que é a rocha, para que esta humanidade esteja segura. Então, em Gênesis 2:7, nos diz que nós, Adão, a humanidade, os seres humanos, em Adão, foi formado do pó da terra. Aqui em Mateus 7, do 24 ao 27, nos diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A rocha é Cristo, E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Então a rocha é Cristo e Cristo é a palavra encarnada. Todo aquele que está na palavra, que é Cristo, está seguro, está firme na rocha, porque quem está fazendo, obedecendo, seguindo o que a palavra de Deus diz, está firmado na rocha da sua salvação. A rocha, para se tornar pó, ela tem que ser moída. E foi isso que o Pai Eterno fez com o corpo do seu Filho, através dos religiosos judeus, do governador romano Pôncio Pilatos, do rei Herodes e de todo o povo judeu. Então foi isso que Deus fez. Jesus foi condenado pelos judeus, os religiosos. Jesus foi condenado pelo governador Pôncio Pilatos. Jesus foi condenado por todo o povo judeu. Então Jesus foi condenado tanto pelo seu povo como pelos gentios. Aqui em Isaías
Vou ler bem aqui Mateus 27, 25, nos diz assim. Mateus 27, 25. Deixa eu ler logo isso aqui. A gente vai para Isaías. 25 diz assim: E respondendo todo o povo disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então, todo o povo judeu condenou Cristo à morte. E os gentios também, na pessoa de Pôncio Pilatos, né? Pilatos. Então, assim, Jesus foi condenado à morte de cruz, tanto pelos judeus como pelos gentios. Em Isaías 53, 5 e 10, nos diz assim: Então, a rocha, né, para se tornar pó, ela tem que ser moída. E Deus, ele quis moer, né, o seu filho para que ele pudesse morrer, se tornar pó. A rocha, para se tornar pó, ela tem que ser moída. E foi isso que o Pai Eterno fez com o corpo do seu filho, através dos religiosos, né, do governador romano, através de todo o povo. Então, Cristo foi surrado, foi cuspido, foi cortado com aquele chicote ali, ele estava sendo moído. Cristo foi colocado uma coroa de espinhos, furando seu couro cabeludo, derramando todo o seu sangue, foi surrado no rosto. Então, Cristo foi moído. É o que Isaías 53, versículos 5 e 10 nos diz. Nos diz assim, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, Cristo, a rocha, teve que ser moída, teve que ser ferida, teve que apanhar, ser cortada com aquele chicote, para poder, através do seu sangue, onde ele ia pisando, ia derramando o seu sangue, aqueles que querem essa salvação sejam salvos. E o versículo 10, porém ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência, prolongará os seus dias e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Então Deus, como diz aqui, não é? Em Isaías 53:10, que Deus, porém o Senhor agradou moê-lo. Deus se agradou em moê-lo. Cristo era o sacrifício para a nossa salvação. Para que a rocha da salvação dos judeus pudesse salvar os judeus e também os gentios, ela teria que ser condenada tanto pelos judeus como pelos gentios, e através deles Deus moesse Cristo para que o seu sangue saísse todo do seu corpo e ficasse apenas a carne, né? Ficasse apenas a rocha moída, né? Moída. Então, o corpo de Cristo foi moído, foi surrado, foi cortado, foi espancado. Somente assim ela poderia ser colocada
literalmente dentro de uma outra rocha, que era criatura de Deus. Então, a rocha que recebeu o corpo de Cristo, a rocha, esta rocha era criatura. Deus criou, né? A rocha chamada Cristo, que foi moída pelo Pai Eterno até se tornar pó, não podia ser sepultada no pó chamada de terra, mas sim na rocha. Então, Cristo não poderia ser enterrado como qualquer mortal, porque Cristo não era qualquer mortal. Cristo era o Filho de Deus, que se fez um ser humano para poder morrer e salvar todos os seres humanos que querem Ele como seu Salvador. O pó da terra é somente para os que são pó, que é eu e você. São criaturas, são pecadores. A rocha nunca pecou. Cristo nunca pecou. Ele morreu porque estava carregando sobre o seu corpo o meu e o seu pecado. Mas levou sobre ele o pecado de todos, né? Ou de muitos que querem ele, não de todas as pessoas, pois nem todos querem ele como a sua rocha de salvação. Na porta da sepultura, feita na rocha, onde sepultaram Cristo, foi colocado uma pedra. Preste atenção. Na porta da rocha, onde foi cavado para colocar Cristo, lá colocaram uma pedra muito grande e pesada. Não colocaram uma porta de madeira ou de outra coisa qualquer, né? O metal. Cristo em Daniel 2, vou ler aqui Daniel capítulo 2, versículos do 44 ao 45, nos diz o seguinte, 44 ao 45, diz assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho. Então, aqui está falando da rocha, né, chamada Cristo, que foi cortada do monte, que era também uma rocha. O monte é Deus. E de Deus saiu aquela pedra que é Cristo. Então, Cristo mesmo disse quando estava aqui na terra: eu não vim de mim mesmo, eu vim do meu Pai. Foi Ele quem me enviou. Então, eu não vim de mim mesmo. Eu não vim de mim mesmo, eu vim do Pai. Então, ele veio do monte. O monte é
a rocha grande. É a rocha chamada Deus. E desse monte foi cortado uma grande pedra, que foi jogada sobre a estátua de Nabucodonosor, do sonho de Nabucodonosor, e esmiuçou toda aquela estátua. E aquela estátua representava todos os reinos que houve nesta terra, os reinos mais poderosos, né, que conquistaram muitas nações. Então, Cristo vai concluir essa destruição do mundo na sua segunda vinda para esta terra. Então, Cristo, em Daniel 2, 44 a 45, é descrito como uma pedra que foi cortada do monte. Portanto, Cristo é a pedra que veio do Pai para este mundo, para destruir todo o governo do diabo neste mundo e implantar o seu próprio governo. Cristo não veio a este mundo para libertar das mãos do diabo somente a humanidade, que devido ao seu pecado se tornou escrava do diabo e precisa de salvação e libertação. Mas Cristo veio libertar também toda a terra do domínio do diabo. Deus veio libertar toda a sua criação. E isto é em Jesus. Então, Cristo veio para isto. Então, Ele está vindo para levar os seus, para lhes dar galardões e também para destruir todos aqueles que estão destruindo a terra. Então, vamos ler mais em Apocalipse, ou no Apocalipse, capítulo 11, versículo 18, nos diz assim: E iraram-se as nações, veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então, Jesus está vindo arrebatar a sua igreja, e com ele também vai galardoar, ele vai dar os galardões para todos os seus filhos, os profetas, os seus servos, os santos e os pequenos e os grandes, né? E ele vem para esta terra para destruir todos aqueles que estão destruindo esta terra. E quem está destruindo essa terra? Apocalipse 19, capítulo 19, os versos do 19 em diante. Então, vamos ver aqui do 18. Para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Então, aqui o anjo convidou as aves para este banquete, para comer a carne de todas estas pessoas. Então, estas pessoas são as que estão destruindo a terra. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Então,
é o exército de Deus, o exército espiritual, o exército de santos, né? Que vieram com Cristo, o exército que é a igreja, né? E os anjos que vieram com Cristo para lutar contra Satanás e os seus soldados, né? Que todas as nações, e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos. Então, os reis da terra são os presidentes, são os seus líderes, todos reunidos com a besta para destruir a Cristo. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Presta atenção. O falso profeta e o anticristo são duas pessoas que estavam com o espírito de Satanás dentro deles. Eles foram lançados no lago de fogo, inaugurando o lago de fogo, e eles foram lançados lá vivos. Significa que no seu próprio corpo terreno. E eles foram lançados lá, no lago de fogo, inaugurando assim o lago de fogo. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta. Então, todos aqueles que receberam o sinal da besta foram enganados pelo falso profeta. Com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, estes são aqueles que estão destruindo a terra. É o sistema do diabo e esses governantes destruindo as suas nações. E os demais foram mortos com a espada que sai da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo com vida, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca de Cristo. Que espada é esta? A espada é a palavra. Somente com a palavra de Cristo eles morreram, e as aves o devoraram. E tem mais, capítulo 20, Apocalipse 20, os versos do 1 ao 2, diz assim, ao 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo. Ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, Jesus, ele destruiu o sistema do maligno. Ele destronou Satanás, o falso profeta,
a serpente, o dragão é o sistema. O falso profeta é aquele que leva as pessoas a adorarem o anticristo. O anticristo é o governante, o Satanás que entrou no governo único para que as pessoas deixassem de seguir a Cristo para seguir a Ele. E Deus destronou, Jesus desmanchou, Jesus apalpou-se do que era seu, que ele já tinha conseguido lá na cruz. Então ele veio tomar posse do que era seu. Terminou o tempo da serpente governar essa terra. Já completou os 6.000 anos. Chegou o tempo de Cristo governar o seu milênio. E Satanás foi preso, a serpente foi presa, o falso profeta e o anticristo lançado no lago de fogo. E a antiga serpente não foi lançada no lago de fogo porque ela ainda tem um serviço a fazer a Deus. Depois do milênio de Cristo, ele será solto por pouco tempo, como diz aqui no versículo 3, né? E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Por que um pouco de tempo? Porque no governo de Cristo, muitos não vão querer seguir a Cristo. E estas pessoas têm que ter outro caminho para eles escolherem, já que não querem Cristo. E se não querem Cristo, eles vão querer Satanás. E é preciso que Satanás seja solto para eles seguirem a ele e serem condenados. E é isto que vai acontecer, e isso está descrito nos versos do 7 em diante, que é a guerra de Gog e Magog. A última guerra nesta terra e a última guerra entre o povo de Deus e o povo do diabo, entre Satanás e Cristo. E depois disso vem o juízo final. E depois do juízo final, a eternidade. Quem tem Deus vai ficar com Deus, quem tem Satanás vai ficar com o diabo no lago de fogo. E assim encerra, conclui-se este contexto humano. Esta criação de Deus será concluída nesse tempo, porque os verdadeiros filhos de Deus venceram tudo e irão morar com Cristo. E agora a minha pergunta para você é: e você já é liberto pela rocha chamada Cristo? Ou você ainda está fazendo a sua construção na areia? Se você ainda não tem Cristo, você precisa de Cristo. Se você está construindo a sua casa na areia, desmanche, destrua essa casa e venha para a rocha. Faça a sua casa na rocha chamada Cristo. Ele é a sua salvação. Receba Ele como seu Salvador. Se você quiser receber Cristo agora, ore comigo. E mande essa live para outras pessoas. Dê o seu bonzinho, compartilhe, comente e se inscreva no meu canal. Vamos passar a mensagem de Cristo para outras pessoas. Se você quiser aceitar Jesus, ore comigo. Pai, eu entendi essa mensagem. Eu sei que o Senhor é o único Salvador. Foi o Senhor quem deu a sua vida por mim. O Senhor derramou todo o seu sangue, dando a sua vida naquela cruz. E eu quero o Senhor como meu Salvador. Me aceite como seu filho, como seu servo, como a sua imagem, a sua criação. Eu quero o Senhor como meu Deus, como meu Salvador. Perdoe todos os meus pecados. Eu estou arrependido e quero o Senhor em minha vida. E que o teu Espírito encha a minha vida. E obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. No nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração, crendo verdadeiramente em Cristo como seu Salvador, como a rocha da sua salvação, então você é salvo. E vá servir a Cristo em uma igreja que serve a Cristo de verdade. Não em uma que está pregando a prosperidade, mas que está pregando o Cordeiro de Deus,
que salva, que liberta, que perdoa. E assim você está se preparando para a volta de Cristo. E até o próximo estudo. Até terça-feira.